Fui cancelada. Moço. Fiz 2 vídeos aqui falando sobre características de algumas igrejas e o pessoal caiu matando em cima de mim. Até um vídeo foi bloqueado. Ai, mas eu tô aí resolvendo essa questão. O pessoal ficou bem chateado, bastante raiva e comentários pesados. Pesados mesmo, assim, que eu fiquei impressionada com tamanha ira, não sei, né? Tamanho descontentamento. Mas YouTube é assim, né? Quem fala o que quer, escuta às vezes o que não quer. Mas o meu canal aqui, ele é feito na tentativa de mostrar a palavra de Deus e a gente ter bons insights e crescimento a partir da palavra de Deus. Por isso que esse vídeo hoje é talvez para rebater essas críticas e tentar me posicionar no que eu compreendo ser uma base bíblica, né, a respeito do que é uma igreja. O que é uma igreja boa? Já que eu falei 2 vídeos aí sobre 2 igrejas, né, 2 denominações que eu entendo que tem desvios sérios, e aí eu mostrei na Bíblia o embasamento das minhas argumentações, e o pessoal nem sei se chegou a ver o vídeo todo, porque eu deixei para o final os argumentos, e aí o pessoal já ficou com raiva, né? E no início do vídeo eu apresento a história da igreja, daquela igreja da denominação, que é encontrado facilmente no site da própria igreja. Essas igrejas, todas as igrejas, né, costumam ter sites lá contando a sua história, sua confissão de fé, seus testemunhos e tal, e você consegue acessar ali. E outras coisas de outras fontes, né? Mas tudo assim, bem transparente. E aí o pessoal não gostou nada do que eu escrevi. Mas eu espero que você goste. Eu espero que possa edificar a sua vida. Porque hoje eu quero dar pra você o endereço, o CNPJ, o nome da igreja perfeita. Existe igreja perfeita? Onde é que ela fica, né? Como é que é isso aí? Quero trazer pra você hoje. Mas antes, quero te dizer muito obrigada por você estar aqui no meu canal. Meu nome é Alba. Este é o canal Pouco Tempo. Já peço a você que se inscreva neste canal, deixa like, compartilha, tá bom? Se você não gostar, infelizmente, não tem o que fazer. É só não me assistir mais, mas não precisa também me detonar assim nos comentários, que eu acho que é muito exagero. Eu não quero detonar e sei lá, faltar com respeito com as pessoas. E gostaria isso pra mim, né? Apesar que nem sempre a gente consegue o que quer, mas esse é o meu desejo. Vamos lá. Que igreja é essa? Existe igreja perfeita? Claro que não, né? Então já tô dizendo pra você que não existe igreja perfeita, porque a própria palavra de Deus fala que Jesus inaugura a sua igreja, ele lança o trigo, só que o inimigo vem e lança o joio. Então, a história da igreja ela é cheia de joio, né? Tem o trigo, que ou seja, é a palavra genuína de Deus que produz e dá frutos, mas tem o joio que se parece muito com o trigo. Mas também a palavra de Deus fala que nos últimos dias, ou no último dia, os anjos do Senhor vão separar o joio do trigo. Mas a palavra de Deus fala também que pelos frutos a gente consegue identificar a árvore, se a árvore é boa ou se a árvore é má. Eu falo a partir do fruto. Quando a Bíblia fala pra gente não julgar, a gente não deve buscar julgar a intenção e o que tá por trás, porque a gente não sabe do coração. Mas a gente pode julgar o fruto e dizer, olha, essa árvore é boa ou essa árvore é má. Então, nessa perspectiva, a gente pode sim ter esse julgamento. Mas o que é uma árvore? O que é uma igreja saudável? Quais são as características de uma igreja que está ali atrelada aos primórdios da igreja de Cristo, né? Está mais alinhada à palavra de Deus. Quais são as características? E aí eu queria trazer para vocês essas características baseadas em Atos capítulo 3. Lá vai ter uma descrição muito bela a respeito da igreja. E aí pronto, esse é meu ponto. Você que está me escutando, que talvez ficou chateado com o que eu falei, ou talvez tem críticas a respeito da igreja, eu não quero distanciar ninguém da igreja, pelo contrário, eu quero que abram-se mais igrejas o máximo possível, né? Que a palavra de Deus seja propagada, mas a palavra de Deus tem que ser propagada também da maneira certa, né? No ambiente certo. Tem até um livro muito bom do C.S. Lewis, que é O Diabo e o Seu Aprendiz.
onde C.S. Lewis ele faz ali uma fantasia bem interessante, onde tem um demônio que ele é experiente, e ele está ensinando o demônio menos experiente a atuar ali com as pessoas. E uma coisa que o demônio experiente fala é, olha, você não precisa tirar fulaninho da igreja. Você só precisa fazer com que ele viva uma religião que é contrária a Deus. Ele vive uma vida dupla, né? Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Ou ele se encante por mensagens e teologias que falem só dele, então ele vai para a igreja para se sentir bem, ele vai para a igreja para adquirir alguma coisa que ele deseja tanto, ele vive um relacionamento com Deus de manipulação, ah, Deus, eu dou isso que o Senhor me dá aquilo, e tá tudo bem. Essa também é uma estratégia do inimigo das nossas almas, por isso que a gente tem que ter cuidado. Então, como é que a gente vai saber se nós estamos numa igreja boa? Será que é placa, né? Será que é a igreja batista? É a presbiteriana? É a Assembleia de Deus? Essas igrejas históricas, né, maravilhosas, mas são elas então as perfeitas que a gente deve ir? Eu não quero que você se apegue à placa, certo? Não estou aqui para falar isso, mas para você se apegar aos princípios que a gente aprende em Atos capítulo 3. Por exemplo, o primeiro princípio ali vai falar que havia batismos e salvação, e havia um crescimento, né? A igreja começou a crescer muito, mas a gente compreende que o crescimento da igreja se dá pela ação do Espírito Santo, pelo testemunho daqueles irmãos, e não por marketing, e não por estratégias humanas para multiplicação. Nós vemos a ação completa do Espírito Santo de Deus, e as pessoas, ao receberem esse Espírito Santo, elas testemunhavam maravilhosamente, tanto que o povo começou a identificar que aquele povo era diferente, né? Eles foram chamados cristãos. Não foi o cristão que disse, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou diferenciado. Foi o povo que viu pela ação do Espírito Santo em suas vidas. Então o primeiro ponto é isso. Uma igreja genuína é aquela que confia completamente que a obra da salvação é por parte do Espírito Santo. E que nós, como crentes, testemunhamos de uma forma natural, pela própria ação do Espírito Santo em nossas vidas. A gente fala de Deus porque a gente ama a Deus, a gente vive uma vida que glorifica a Deus porque nós fomos alcançados por Ele, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Segundo, que eu não quero tomar muito seu tempo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eles tinham a doutrina fixa em suas mentes, eles liam as cartas daqueles apóstolos e eles tentavam colocar em prática aquelas recomendações, onde a igreja foi construída, alicerçada ali nos fundamentos dos apóstolos. Hoje em dia tem apóstolo? Não. Biblicamente não tem. Tem igrejas que o próprio líder se auto-intitula apóstolo. Tem igrejas onde aquele comitê, aqueles pastores, aquela liderança fala que fulano de tal a partir de hoje é apóstolo, mas biblicamente não existe mais apóstolo. Por quê? Por 3 razões. A primeira, para ser apóstolo, era necessário ser chamado pelo próprio Cristo. Então você veja os 12 discípulos, eles foram comissionados pelo próprio Cristo ali, de carne e osso, frente a frente. E o último apóstolo a ser chamado foi Paulo, que ele fala, olha, eu fui chamado fora de tempo, mas ele foi o último, acabou. Então, a pessoa tinha que ser comissionada pessoalmente. Jesus não aparece mais pessoalmente, de carne e osso, para comissionar pessoas. Então, já tem essa questão, né, bíblica. Segundo, o apóstolo ele tinha que ter testemunhado presencialmente a ressurreição de Cristo Jesus. Então, ele viu Jesus ali como homem, né, encarnado, depois ele viu Jesus que foi crucificado, sepultado, e depois Jesus ressurreto. E hoje ninguém viu Jesus ressurreto, depois dessas pessoas. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a mais de 500 pessoas, mas depois ele foi para o céu e ele não voltou, ele só fisicamente, ele só vai voltar, nós sabemos aí no arrebatamento, né? E terceira razão, os discípulos, eles foram os responsáveis por lançarem o fundamento da igreja.
Então eles escreveram as escrituras e explicaram com autoridade o Antigo Testamento. E tudo isso já foi fechado. Nós já temos o cânon bíblico. Então, esses são os apóstolos. E por isso que a igreja aqui em Atos, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então o que os apóstolos falaram sobre Deus? O que os apóstolos falaram sobre o Espírito Santo? O que os apóstolos falaram sobre Jesus? O que os apóstolos falaram sobre casamento, sobre homem, sobre mulher, sobre sociedade? Tudo que a gente precisa saber está já nas escrituras e nós precisamos beber dessas escrituras. Por isso esse meu canal. Meu canal é no desejo, na expectativa de que você ame ao Senhor, que você beba da fonte do Senhor, que você leia a Bíblia. Eu tenho uma série aqui sobre isso, para você ler a Bíblia e se aprofundar. Porque se você estiver firme no Senhor, será mais difícil de você ser seduzido por mensagens e por pregadores e por igrejas que se desviaram do caminho do Senhor, que focam, por exemplo, num aspecto doutrinário e fazem daquilo ali o seu amuleto para ter mais pessoas e mais enriquecimento. Teologia da prosperidade, teologia carismática dos dons espirituais, mas só sobre a cura, não é? Então a pessoa só vai para a igreja porque ela precisa de uma cura física. Então, o problema dessas igrejas, que eu acabo falando, é que elas reduzem o evangelho a um aspecto, ao progresso financeiro, ao progresso físico, e aí há uma centralidade do ser humano. Essas igrejas, a pessoa é o centro, e isso é um problema muito sério. Nós não podemos focar em nós. A igreja, ela é cristocêntrica, ela é sobre Cristo, né? Aí, voltando para Atos, né, o capítulo 3, vai falar que esses irmãos estavam em comunhão, existia uma unidade, vivendo em oração. Eles tinham temor do Senhor, e esse temor os levava a ter um respeito e uma devoção muito grande por Deus, não por indivíduos, não é? Eles dividiam seus bens na perspectiva de ajudar ao próximo. Então eles viam um irmão passando necessidade e eles tentavam suprir as necessidades desses irmãos. Eles louvavam a Deus e eles viviam uma vida teocêntrica, né? Deus sendo louvado, Deus sendo adorado, buscando cumprir os 2 maiores mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nessas igrejas que eu tenho um pouco de receio, é porque existe uma projeção muito grande para com o líder, onde ele a igreja gira em torno dele, e aí ele se torna um homem irrepreensível, ele se torna uma pessoa que ninguém pode tocar, porque agora ele é ungido do Senhor, então é como se ele não pecasse, e um enriquecimento muito grande por parte da liderança. E o dinheiro, nós sabemos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, é muito dinheiro sendo dado para estes líderes que fizeram da igreja uma empresa. E essa é a minha crítica. É claro que você pode ser rico, a Bíblia não tem nada contra a riqueza, tem contra o amor à riqueza, né? Mas em a pessoa ser rica, mas o enriquecimento seria para nós sermos generosos, como foi o caso dos irmãos lá de Atos. Eles eram generosos, eles davam com alegria, eles repartiam entre si conforme a necessidade do outro. Mas o que nós vemos é um enriquecimento absurdo de determinadas lideranças que fizeram da igreja o seu comércio, fizeram da igreja o meio do enriquecimento, e isso é sim problemático. O líder, na realidade, ele não deve ter amor ao dinheiro. É claro que eu também concordo que o líder ele deve sim receber um salário pelo seu serviço, não é? Ele dedica ali à oração, ao estudo da palavra, à visitação. Ele tem um ministério integral ali na comunidade. E eu tenho certeza que, como a palavra de Deus diz, né? O obreiro é digno do seu salário. Então ele merece esse salário, né? Para ele se manter a sua família de forma digna também. Eu acho que não deve dar miséria para a pessoa. Ela deve viver de forma confortável, que possa dar
esse conforto para a sua família, mas não para o enriquecimento. Não para a sua vida. O dinheiro que é arrecadado na igreja deve ser espalhado para os missionários, né, a obra missionária, para os enfermos, os doentes, os necessitados. Nas nossas cidades tem tantos instituições de caridade que são sérias. Na minha cidade mesmo tem várias instituições de caridade que são sérias, que ajudam pessoas com câncer, que ajudam pessoas que estão desprovidas de alimento, de casa, de roupa, pessoas que às vezes vêm de cidades vizinhas para receber um tratamento de saúde. E a igreja deve ser como? Deve ser bênção, dando dinheiro, dando possibilidades para que essas organizações possam ajudar. A própria igreja, ela tem também em si organizações dentro dela que ajudam o órfão, a viúva, o enfermo, o encarcerado e por aí vai. Então a igreja é essa entidade que está para abençoar a sociedade. E os recursos devem ser voltados para isso, né? A expansão do reino de Deus. Mas não para um enriquecimento individual. Essa é a minha crítica, né? E foi isso que eu tentei falar lá nos vídeos. Mas é isso. Nós precisamos, gente, olhar para a Bíblia. Olhar para a Bíblia e pedir a Deus misericórdia para não cairmos naquele canto da sereia, né? Na voz sedutora da serpente que traz uma mensagem bonita, aparentemente de Deus, mas contrária ao evangelho, porque tem sementes de mentira ali e nós precisamos andar com cuidado. Então era este o vídeo de hoje. Eu não te dei o endereço da igreja, né? Eu falei aqui que eu ia dar endereço, o CEP, o CNPJ, porque não existe essa igreja sei lá, perfeita. Porque se existisse, eu e você não poderíamos estar nela, porque senão ela se tornaria pecadora. A igreja é feita de pessoas pecadoras, mas tementes ao Senhor, e o Senhor fazendo a obra em nossas vidas e através de nós. Essa é a igreja do Senhor Jesus. E um dia, sim, a igreja será perfeita, na glória, no céu, onde juntos louvaremos ao Senhor. Então, era esse o meu vídeo de hoje. Espero que tenha edificado a sua vida. Espero acalmar os ânimos aí de quem está revoltado comigo. Deus te abençoe e até a próxima.